Ser um presbítero negro em uma igreja branca. Essa frase pode causar um certo incômodo, mas é necessária. Necessária a reflexão sobre este tema. Porque, apesar de, como igreja, anunciarmos um evangelho que liberta e acolhe a todos, ainda há estruturas, mentalidades e práticas que revelam o contrário. Olá, gente santa! Hoje quero partilhar uma reflexão pessoal, nascida da minha própria experiência como padre negro na igreja. A igreja sonhada por Jesus Cristo é a de todos os povos, de todas as nações, sem dominadores ou dominados, sem senhores ou súditos, sem discriminação pela cor da pele. A verdadeira Igreja de Cristo é plural e multicolorida, onde o Espírito Santo é a causa da plena harmonia. No entanto, a igreja que encontramos de imediato, em muitos casos, nas estruturas, nas relações, nas imagens, ainda é predominantemente branca. Não falo aqui de um nós contra eles, mas do despertar de uma consciência. Perceber-se negro dentro de uma instituição que, por muito tempo, não se reconheceu diversa. Esse despertar, meu irmão e minha irmã, não é tranquilo. É doloroso e muitas vezes traumático. Durante muito tempo, nós preferimos acreditar que todos são iguais na igreja. Nada. Essa ideia só resultou numa espécie de anestesia espiritual. Não somos todos iguais. Porque a realidade mostra justamente o contrário. Quando perguntamos: há racismo na igreja? Qual é o lugar do negro nas instâncias de decisão? Será que é de decisão ou de subserviência às decisões tomadas? Por que a representatividade ainda é tão pequena? As respostas nos obrigam a olhar de frente para um problema real e silencioso e gritante ao mesmo tempo. Respostas estas que vêm da crua realidade e não de ideias. Eu vou falar a partir de experiências. O racismo eclesiástico muitas vezes
vem disfarçado aí de brincadeira ou de naturalidade. Chamam o Padre Negro por apelidos pejorativos, fazem comparações indevidas e quando alguém se incomoda, dizem, mas é uma brincadeira, mas eu tenho amigos negros, brinco com eles e não dá nada. Sei. Outras vezes é até mais sutil. Quando o padre negro é enviado sempre para paróquias periféricas, quando sua cultura e simbologia são desvalorizadas, quando o uso de roupas com motivos africanos é visto com desconfiança, ou quando se tenta apagar da memória coletiva as dores do povo negro. Há também o embranquecimento da mente e da teologia, como se ser fiel a Cristo significasse rejeitar as raízes africanas e latino-americanas. O estereótipo do padre católico está fortemente relacionado à pessoa branca. Podemos comprová-lo em uma rápida pesquisa na internet. A representatividade negra na igreja é recente e ainda pequena. Sim, temos bispos negros, muitos padres negros, ainda que não sejamos a maioria. Mas no Brasil, por exemplo, o primeiro padre negro foi o padre Vitor, que nasceu em 1827 e foi beatificado em 2015. Um símbolo importante, sim, mas que mostra como essa presença é tardia. O racismo ainda resiste, inclusive na teologia. É comum rejeitar expressões afro-brasileiras na liturgia e chamar isso de ideologização. Isso se deu quando, na Missa dos Quilombos, composta pelo grande cantor e compositor Milton Nascimento, ocorrida em Recife no dia 20 de novembro de 1981, ao ser enviado o disco ao Vaticano, a missa foi proibida e só foi reabilitada 10 anos depois. 10 anos depois. Mas se a fé é encarnação, por que negar o rosto negro de Cristo que se manifesta também no povo afrodescendente? Já não é hora de surgir uma teologia católica na perspectiva, na visão do negro, que leia o Evangelho com os olhos e o coração da negritude? Não como oposição, mas como contribuição, minha gente. Esta riqueza da catolicidade da igreja. Assumir a negritude também é um ato de fé, é um ato evangélico. É reconhecer que Deus se manifesta também e, sobretudo, na história de um povo ferido, mas resiliente. É deixar que a igreja se torne mais igreja de Cristo, mais justa, mais bela,
mais plural. É fazer com que os dons e a cultura afro-brasileira não sejam simplesmente tolerados, mas valorizados. É preciso que os ministérios e as responsabilidades eclesiais sejam abertos de fato a todos, sem exigência de embranquecimento intelectual e cultural. Houve um tempo em que eu quis ser branco. E dizer isso me dói profundamente. Hoje eu não quero mais, porque na experiência de vida, ao longo de todos esses anos, aprendi que o amor de Deus não tem cor, mas o racismo, que sempre existiu, onde não deveria existir, na igreja, coloca a cor como obstáculo de participação viva, ativa, contributiva das pessoas negras na igreja. O caminho da superação começa quando reconhecemos com humildade e coragem que ainda há feridas abertas e profundas na nossa igreja. Quando, olhando para a história, tomamos consciência sobre como essas feridas apareceram. A escravidão, a discriminação, e tantas outras coisas. E que, apesar delas, resistimos mediante os dons que temos e por aquilo que somos. Quando não entramos no jogo do embranquecimento, quando nossos passos não vão de encontro com as novas senzalas que ainda existem em pleno século XXI. E quando cada um de nós, clérigo ou leigo, negro ou branco, se compromete a curar essas feridas, a se aproximar mais do rosto do Cristo verdadeiro, o Cristo que não discrimina ninguém, que acolhe a todos como são e como estão. Coragem, irmão negro. Coragem, irmã negra. O Espírito Santo nos sustenta. Ele está conosco. Podemos fazer a diferença e fazemos, hein? Na edificação de uma igreja que não discrimina, que não faz acepções de pessoas por causa da cor da pele, pela condição social, pela orientação sexual, seja o que for. A igreja é católica. E é isso que vale.